Minha gente, no último dia 19 de maio, mostramos essas imagens fortes. Uma casa revirada. Revirada mesmo, tá? Móveis quebrados, eletrodomésticos também, cadeira para tudo que é lado, espelho também destruído, a decoração completamente acabada por este homem que não aceitava o fim da relação. Esta mulher foi vítima de tentativa de feminicídio. Ela já tinha denunciado ele antes, tinha medida protetiva contra ele. Nada disso impediu o ato extremamente agressivo. Ele invadiu a casa dela e ainda tentou enforcá-la. Tentativa de feminicídio e tentativa de continuar destruindo a vida dela depois de tudo. Porque ele ainda deixou um bilhete dizendo: vou voltar com uma faca. Na ocasião, lá no dia 19 de maio deste mês de maio que passou agora, o Vinícius Mecenas foi até a casa dela. Vamos ouvir o relato. Desde o começo, né, já tem mais ou menos uns 8 anos, que é a mesma coisa, sempre agressão, ameaça minha família, não deixa eu viver em paz, sempre atrás de mim, né, já me agrediu. Ontem ele tentou me enforcar, só que minha tia estava presente. Aí quando eu fiquei na casa da minha avó, quando eu voltei pela manhã para pegar uma roupa, a minha casa estava desse jeito. Vocês estavam juntos há 8 anos e desde o início ele demonstrava ser essa pessoa agressiva? Sempre foi assim, desde o começo. Como é que você se sente numa situação como essa, mesmo se afastando dele, ele tenta se aproximar de todas as formas, você que inclusive já tem até medida protetiva, mas parece que nem isso impede com que ele tente o contato, né? Então, na verdade, eu me sinto desprotegida, né? Porque várias vezes já chamei a viatura também, mas nada resolveu. Não acham ele e por isso mesmo fica. Ele volta e sempre faz a mesma coisa. Parece que ele se esconde, é isso? Quando tá... Isso mesmo. Eu já tenho a medida protetiva, ele já quebrou essa medida protetiva, já chamei as viaturas, mas não adianta. E o pior de tudo é que ele ainda mora perto daqui. Mora perto, mora uma rua atrás da minha. Que situação. E aí, no momento em que ele invadiu a sua casa, ele chegou inclusive a quebrar aqui, porque ele pulou pelo muro do lado de fora, aqui quebrado, fechadura. Foi a partir dessa entrada que ele teve acesso, portanto, à residência. Por sorte, você não estava em casa, estava na casa da sua mãe. Estava na casa da minha avó. Ele chegou lá ameaçando, ele ameaça minha família, me ameaça. Quando eu falei, ele estava me chamando, eu falei que não ia, ele falou: então eu vou papocar a sua casa toda, e foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Mas eu fui pro intervalo falando o que pra vocês. Justiça tarda, mas não falha. Me dê uma boa notícia, Aline Aragão. Por favor, traga a novidade deste caso para mim. Porque depois de descumprir a medida protetiva, eu cheguei a dizer aqui, tem que denunciar também quando a medida protetiva é descumprida. E assim ela fez. Ela foi denunciar o descumprimento de medida protetiva. Eu deixo a boa notícia para você. Exatamente, Mariana. A boa notícia é que este cidadão hoje está preso por descumprimento da medida protetiva. Eu conversava agora há pouco com a doutora Monalisa, que está aqui ao meu lado, a doutora Monalisa de Jean, ela trazendo essas informações para a gente, atualizando este caso que o Vinícius mostrou muito bem lá atrás, e essa informação de que ele dizia, doutora Monalisa, que não tinha medo de ninguém, que depois desse dia que ele foi lá e esculhambou na casa dela, ele continuou rondando, continuou ameaçando e dizendo: olha, não tenho medo de ninguém, nem da polícia. Hoje ele está preso e essa é a boa notícia para esta mulher, não só para esta mulher, mas para a família, porque a família vive aterrorizada, a família vive amedrontada com um cidadão com constante ameaça, como é esse caso. Monalisa, boa noite. Então a notícia é essa, ele está preso. Boa noite, Mariana. Boa noite, Aline. Sim, ele está preso. Foi preso hoje por volta das 9, 10 horas da manhã. Depois de todas as diligências, foi um final de semana muito intenso, porque a vítima ela estava totalmente desesperada.
amedrontada, porque ele estava rondando a casa dela, onde ela estava, na verdade, né? Porque ela precisou sair do lar dela com os filhos para ir para uma outra residência. Ele descobriu esse outro endereço. Por volta nos horários que o pai saía para trabalhar, ele também disse: olha, estou vendo seu pai indo trabalhar. Então ele ficou com essas ameaças para essa moça, mesmo depois de ter divulgado aqui no programa, mesmo depois da delegada ter diligenciado de imediato o pedido, representando pela prisão preventiva, ele ainda continuou perturbando essa mulher, amedrontando, causando medo e terror. É um cidadão, uma pessoa que representa um risco grande para esta mulher e para a família dela. Veja que ele diz não ter medo, veja que ela tem a medida protetiva e mesmo assim ele continua importunando, ele invade a casa dela e deixa ali uma ameaça clara, um bilhete com a faca dizendo: eu vou voltar. Então quais são os próximos passos? Porque a gente fica imaginando, será que ele vai sair na audiência de custódia? O que pode acontecer daqui para frente? Isso, foi uma das perguntas que ela me fez hoje, né? Eu falando com ela, pedindo que ela se acalmasse, e ela pergunta que ela me fez. E assim, respondo aqui já, dizendo o seguinte: o processo está começando, ele passou pela audiência de custódia hoje, foi cumprido o mandado de prisão preventiva pela quebra da medida protetiva, vou acompanhar esse processo até a fase final. Na audiência de custódia ele não saiu, então ele está preso, vai permanecer, então vai seguir todos os atos do processo, garantindo a ele o contraditório, a ampla defesa, porém a assistência de acusação estará presente com todas as provas e acompanhando esse processo diariamente para que essa moça se sinta segura. E o bom é assim, viu, Mariana? Enquanto eu conversava com você aqui, com o nosso telespectador, a Monalisa, ela estava danada ali no celular, quando a câmera virou para ela, acho que deu para pegar um pouquinho ela no celular, que era confirmando essa informação, que o cidadão já passou pela audiência de custódia, que ele permanece preso. Então ele continua preso, o processo segue em andamento, segue o seu curso, mas é importante a gente trazer também aqui informação, Monalisa, de como é importante a medida protetiva. Essa ferramenta, eu queria que a senhora destacasse a importância desta ferramenta para as mulheres que sofrem violência doméstica. Isso é de extrema importância, né? Porque um exemplo dessa moça, ela tinha medida, e um outro ponto que ela não sabia que ela tinha que voltar para poder fazer um novo boletim, para fazer a denúncia, para que ocorresse a prisão. Então, se ela não tivesse a medida protetiva, não chegaríamos a essa situação. Então, é importante que faça a denúncia, faça todos os passos, procure a delegacia, peça sim a medida protetiva, independente, peça a medida protetiva, porque você estará segura e provavelmente, se vier a acontecer, nós temos como agir, né? A assistência, ou onde você procurar, vai ter como agir para poder lhe dar mais segurança. Então, a medida protetiva é de extrema importância. E, se acaso houver o descumprimento dessa medida, é importantíssimo que procure novamente a delegacia e informe: eu quero fazer um novo boletim de ocorrência, pois houve a quebra de medida. Se tiver prova, leve. Se não tiver prova, informe que houve essa quebra de medida. E aí a delegacia vai tomar as providências. Eu quero aproveitar aqui também o espaço para agradecer à delegacia DAGV, aos policiais de captura, que o final de semana esse cidadão estava amedrontando e a gente mantendo contato o tempo inteiro. E eles: doutora, nós vamos conseguir chegar, nós vamos alcançar. E realmente aconteceu, porque foi uma situação muito delicada para essa moça, que é uma menina, na verdade, né? Uma menina novíssima, e assim me deixou bastante preocupada, porque além dela ser nova, ela ainda tem 2 filhos, né? Então me deixou bastante angustiada, mas hoje pôde dar um pouco de segurança. Hoje ela vai dormir tranquila. Que bom, né? Muito obrigada mais uma vez pela participação ao vivo com a gente no Cidade Alerta, trazendo então pelo menos essas notícias positivas, né, Mariana? O cidadão permanece preso e hoje aí essa mulher, ela pode dormir tranquila. Mariana. Aline, o jornalismo popular nos permite aprofundar um pouco as informações, contar coisas de bastidor. Então eu vou continuar com você rapidamente, que eu quero contar uma coisa para o pessoal que está em casa. Eu quero agradecer à Secretaria de Segurança Pública, ao diretor de comunicação, o Lucas Rosário. Quero agradecer também à delegada Maria Zumária,
Zunária, desculpa, que imediatamente expediu esse mandado de prisão. A demora, de fato, foi para encontrá-lo, mas a polícia estava no encalço desse homem. E eu quero agradecer especialmente, viu, Aline, a doutora Monalisa de Jean. Todas as vezes que a gente tem mostrado casos em que mulheres estão na iminência de morte, porque é iminência de morte, né, nesse tipo de caso, ela prontamente atende aos pedidos destas mulheres. Monalisa tem sido um braço extremamente importante aqui no nosso estado de Sergipe, no acolher, no direcionar juridicamente, e não só juridicamente, porque sábado, Aline, eu estava em Salvador, a doutora Monalisa estava aqui em Sergipe e incansavelmente estávamos nos falando porque este homem voltou a ameaçar essa mulher, falando passo a passo da vida de todos os familiares dela. Ficamos realmente em pânico, ficamos realmente com medo de que esta menina de 19 anos morresse. E assim, imediatamente, eu falei com o assessor de comunicação, Lucas Rosário, que também me ajudou. Então, eu quero agradecer a Secretaria de Segurança Pública e também a doutora Monalisa de Jean. Queria que você repassasse para ela aí, por favor, meu agradecimento e deixar aqui o microfone aberto para ela dizer o que tem vontade. A Mariana está fazendo um extenso agradecimento a você pelo empenho, pela dedicação, pela parceria com a TV Atalaia, com o Sistema Atalaia de Comunicação, que sempre que precisamos você está disposta a ajudar, não a TV, mas as vítimas. A TV é apenas um meio, né, da gente levar essa informação. Então ela está ali parabenizando não só a equipe de polícia que fez todo o trabalho, ao Lucas Rosário, que ajudou também ali na assessoria, a delegada Maria Zunária, e a você. E a gente deixa o microfone aberto agora para você também falar um pouquinho. Ela te agradecendo pessoalmente por todo o empenho. Narrou o que você falou aqui pra gente também, que no sábado, como foi difícil a correria, o empenho de todo mundo para tentar proteger essa mulher e ter esse resultado. A prisão deste homem para essa mulher hoje poder, uma menina, né, de 19 anos, como a Mariana relatou, hoje ela poder dormir tranquila. Eu que agradeço a confiança, eu agradeço o espaço de sempre, agradeço a Mariana, né, parabenizo aí por esse olhar que ela tem, né, com as vítimas e a toda a TV Atalaia. E assim, é o que eu levo comigo, né, por mim, não é só por mim, é por todas nós mulheres, né, a luta não é só minha, é de todas. Quando uma situação dessa é solucionada, todas nós estamos vencendo. Então o caminho não é só meu, é de todas nós. Com certeza, e para toda mulher é muito bom saber que tem mais mulheres lutando, né, uma pela outra, umas pelas outras. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Mariana? Obrigada, viu, Aline? Não é só ela, né, Monalisa, que vai dormir tranquila hoje. Eu, você, todos nós que estávamos aqui super tensos com esse homem solto.